Glorificamos a Deus por esta lei confortável, glorificamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs. Amém. Glorifico a Deus pela vida do reverendo Marco, né? Que Deus continue abençoando, juntamente com a esposa, a sua família. Sempre pode até estar longe no corpo, né? Mas presente no Espírito, sempre está ao nosso lado. E glorifico a Deus pela vida de nossos queridos irmãos, porque bom é servir o Deus, aleluia, com sinceridade e fidelidade, porque Ele sempre tem bênção para cada um de nós. Convido para nós ler a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 18, e o versículo 1, aleluia, versículo 1 ao versículo 6, Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 6, aleluia. O título da nossa lição, a nossa leitura é o vaso, o lelo e a penitência do povo. Amém? Consideramos a santa palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as suas rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, por casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Irmãos, pode tomar o assento. Glorificamos a Deus, irmãos amados. É uma palavra muito medjada para o cristão. Aproveitando a sua fortaleza, sempre Deus dá para nós a opção de escolha. Ontem, irmãos amados, deseja-se um vaso na mão de Deus. Quantos? Aleluia, que maravilha, irmãos amados. Então, nós vamos falar, se for possível, sobre 8 processos para se tornar um vaso. Aleluia, maravilha, irmãos amados, todos, né? Vaso. E quando falamos a respeito de vaso, sempre tem a sua aparência e também de utilidade. Isso aí conta muita razão de todos nós almejar ser um vaso. Mas sabe que tudo, irmãos amados, aleluia, que vem trazer para nós edificação espiritual, entendeu? Tem um processo a passar, porque Deus sempre prepara a cada um de nós. Reconheço sendo sempre as nossas limitações e fragilidade, mas dessa própria matéria que ele se forma o que ele quer. Aleluia, nós devemos sempre, aleluia, colocar na posição de vamos amados alcançar a posição de ser o vaso para ser escolhido de Deus. Entendeu? Dentro da colocação do comentarista, há várias bases da construção de um vaso. Significa que é o agir de Deus em nossa vida. Há 200 tipos de barro. E somente 8, aleluia, que têm as condições para ser moldado como vaso. E nós vamos falar a respeito disso com as provas da Bíblia, e isso nós vamos tomar posse, e justamente são receitas para se tornando realmente, irmãos amados, a posição que queremos, porque é muito bom ser útil na mão do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Primeira coisa, meus queridos, lá no capítulo, Salmo de número 33, versículo 12, o salmista diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então, que nós aprendemos, aleluia, Deus sempre escolhe aqueles para determinado trabalho ou determinados ofícios na obra de Deus. Então, tudo é de acordo com os padrões, entendeu? E a vontade do Senhor.
Evangelho segundo escreveu o apóstolo, no capítulo 15, versículo 16, é um versículo muito conhecido para cada um de nós, mostrando sempre a importância, o privilégio de ser cristão. Isso não é vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades de fruto e o vosso fruto permanece. Aleluia. Então as bênçãos de Deus sempre nos acompanharão, trazendo para nós sempre a inspiração para a nossa vida espiritual. Cabe a cada um de nós sempre que valorizar os conselhos que Deus tem para cada um de nós. Muitas vezes, hoje nós passamos pelo processo até mesmo, aleluia, um período de decadência, porque não valorizamos os conselhos que Deus tem para cada um de nós, porque o nosso Deus é sábio, entendeu? E a sua bondade e a sua misericórdia é incomparável para com todos temos. Então ele reconhece as nossas limitações, entendeu? E sempre quer nos ajudar. Então, a primeira coisa, irmãos amados, saber que nós somos barro. Aleluia. Se nós conhecemos um barro, ele como oleiro, então até tem um hino, né? Diz que quebra a minha vida, faço o que eu quero ser, um vaso, mas o processo é um pouco mais rigoroso, e nós precisamos pedir 2 vezes para que seja quebrado, né? Nós cremos pela misericórdia de Deus, aleluia, então ele vai trabalhar de uma forma toda especial em nossa vida, isso diferentemente daquilo que nós pensamos ou queremos, ele vai agir como quer. Então, para ser válido é ficar na dispensação ou no centro da vontade de Deus. E assim, nós vamos alcançar o objetivo determinado por Deus, é o objetivo que eu quero alcançar. Porque muitas vezes até eu vejo pessoas, irmãos amados, eu quero crescer na obra de Deus. É uma colocação completamente errônea. Nenhum de nós pode pensar em crescer na obra de Deus, mas sim alcançar um testemunho que agrada a Deus e ser útil para Deus. Isso, irmãos amados, porque na medida que eu quero, isso está fazendo o quê? Levando as manifestações naturais, e as emoções sempre trazem a acreditação, e a acreditação sempre traz prejuízo e decepção. Então é bom que nós, irmãos amados, se colocamos na posição que Ele quer de cada um de nós, então nós vamos alcançar, porque não existe, irmãos amados, a palavra de Deus diz que Deus não deixa tentar acima que nos possa suportar. Tudo o que Ele tem determinado para nós, Ele vai nos amparar, ajudar e capacitar para nós alcançar justamente a sua vontade para Ele. Então, o segundo ponto, saber que Ele tem que ser escolhido por Deus, não é que eu quero ser um vaso, mas nós fomos alcançados pela bondade e a misericórdia para ser uso naquilo que Ele quer de cada um de nós. Então devemos glorificar a Deus na posição dele. Somos mais privilegiados, entendeu? Outro aparentemente que não é como nós esperamos, mas sabendo que, como diz a palavra de Deus, que a vida não consiste naquilo que nós possuímos, né? A vida é totalmente diferente. Muitas vezes olhamos, fazendo até uma colocação ou interpretação num pré-julgamento a respeito da procedência ou atuação de alguma pessoa. Aleluia. Talvez olhe para uma pessoa e dizer, olha, aquela pessoa é uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, aleluia, mas só Deus sabe como é que está a situação dele, os problemas, a luta, se afligindo, e talvez aqui que nós olhamos e diz, olha, a pessoa parece justamente uma vida completamente sofredora, uma vida justamente importuna, e talvez, irmãos amados, quem acha que sofre menos, que sofre mais, porque, aleluia, Deus opera como quer, aleluia, Ele faz como quer, porque Ele é o dono de nossa vida. Por isso que nós todos devemos estar conscientizados que a vida não é aquilo com aparência, né? A pessoa pode ter tudo na vida, mas se não tiver paz, se não tiver alegria, ele passa a ser um pobre miserável. E muitas vezes a pessoa não tem nada, mas tem tudo, que tem alegria, tem a paz e a tranquilidade, vive uma vida feliz, uma vida saudável, aleluia, porque está, irmãos amados, como diz o apóstolo Paulo, né? De quem nos separar do amor de Cristo? A perseguição, a nudez, a fome, o perigo, a espada, nada de separar, porque o amor de Deus está amado em nosso coração. Então, todos nós, como o prefeito Marco já falou, aleluia, que ainda a igreja só encontra amor na igreja, aleluia, todos os irmãos amados têm amor. Agora precisa todos nós estar conscientizados, nós precisamos permitir
aleluia, que esse amor vem germinar, para poder, aleluia, crescer e dar fruto. Então, depende da nossa dedicação, depende da nossa, aleluia, atenção, submissão e um bom senso na compreensão da palavra de Deus. Tudo depende de cada um de nós. Então, o primeiro processo, irmãos amados, nós falamos que fomos escolhidos de Deus. Então, aleluia, cada um fica na posição, deixa Deus agir, e Ele vai te colocar na posição que Ele quer, não a posição que eu quero, né? O segundo ponto, irmãos amados, do vaso, então sabe que tem que ir o barro para chegar na posição de para entrar no processo da fabricação do vaso, o barro passar por um processo de curtir, entendeu? Então ele tem que estar dentro da água, entendeu? E na proporção que vai curtindo dentro da água para conseguir a consistência, entendeu? Ele produz bolha. Então nisso aí ele precisa o quê? Ser pisado, passar pelo processo da prensa, pisando para que aquela bolha saia. Isso, irmãos amados, sempre Deus faz isso, porque Ele é chamado pelo seu decreto para a sua obra naquilo que tem determinado. Tem que passar pelo processo, aleluia, como diz a palavra de Deus, né? Que esteja preparado para toda boa obra, né? E Paulo, escrevendo no capítulo 2, versículo 15, na sua segunda carta, Timóteo está dizendo: procura te apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, aleluia, que não tem nada a se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, primeiro, nós temos que procurar estar na posição que Deus requer de cada um de nós. Nem simplesmente, irmãos amados, além de tudo, nós, aleluia, se colocar na posição de ser útil, que é um privilégio, para ser útil na obra de Deus, é uma coisa que devemos sempre agradecer, todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, todas as vezes que nós estamos fazendo algo para Deus, nós devemos agradecer, porque eu estou sendo útil e estão reconhecendo o que eu tenho feito por cada um de nós. Porque aquilo que eu uso sempre dizer, tudo que nós pensamos de bom, Deus tem melhor para cada um de nós. Então, muitas vezes a coisa é ao contrário, porque nós queremos, na nossa fragilidade, entendeu? Nas nossas limitações, hoje nós estudamos sobre o assunto hoje, a respeito do pecado, o que leva nós na contramão e lutamos contra a maré e não alcançamos o nosso objetivo, porque não damos inteiramente atenção, ou não permitindo que o Espírito Santo vai direcionar a nossa vida. Esta é a razão que andamos muitas vidas gemendo e chorando, porque, irmãos amados, está na contramão da vontade de Deus. Sabe fazer o bem, mas não consegue fazer o bem. Então passa pela correção, como está escrito, né? Lá no capítulo 12, versículo 47 de Lucas, que o servo que sabe fazer a vontade do Senhor não se apronta a fazer, será açoitado com muito açoite. Isso é a razão que muitas vezes passa pelo processo, porque ele ama, né? Aleluia. E quem ama, corrige. Quem ama, irmãos amados, aleluia, sempre corrige, chama atenção, dá palavra de conselho, palavras de incentivo, porque ama. E quem ama não quer ver que ninguém vive sofrendo, nem andando para o caminho do sofrimento. Isso é o plano de Deus para cada um de nós. Então, desse processo, irmãos amados, o barro ficar no curtimento, o barro escolhido precisa ficar em contato com as águas para que seja curtido. A primeira coisa, nós observamos no relato do capítulo 39 de Gênesis, entendeu? Quando nós olhamos, irmãos amados, a história de José. José, aleluia, aquele que foi justamente levantado, escolhido desde o princípio para dar suporte a uma nação iniciante. Aleluia, a nação que justamente estava iniciando a nação judaica, o povo hebreu. Então, quando for a razão do motivo, entendeu? Deus, na sua licença, já preparava justamente o rapaz para dar o suporte no início daquela nação. É lá do texto que quando a Jacó estava em Canaã, que veio aquela grande fome, entendeu? Mas quanto isso, José, aleluia, estava Deus preparando a vida de José. Primeiro ponto que ele passou, sendo invejado, odiado pelos seus irmãos por causa do seu carinho, por causa da sua obediência, por causa do seu bom desenvolvimento, aleluia, aquilo sim, ele conseguiu conquistar o amor de Jacó de forma tal que criou uma inveja diante dos seus irmãos, onde fizeram conspiração para matar o jovem.
mas sempre Deus salvou os cabos. Você vê que eu fui lançado dentro da cova, depois Deus, aleluia, tirando ele ali, usando Judá para tirar da prova que vinha, é justamente a tropa dos amalequitas, dos mercadores. Então vamos tirar ele como vender. Vendeu o rapaz como escravo, foi justamente para o Egito, e chegando foi entregue na casa de Potifar, e Deus ali com ele, relata o texto que tudo quanto já fazia prosperava. E quando Potifar sentiu esta, entregou todas as suas bens, os seus bens na mão de José, para ele gerenciar, de forma tal, novamente, irmãos amados, a vestida do adversário, que usa a própria mulher do seu patrão, do seu senhor, aleluia, para seduzir, mas usou forma prudentemente saindo. Então esta causa leva o José para a prisão, e ali passa um grande tempo. Relato, chegando à prisão, todos que leram o texto sabem bem dessa história, aleluia, dentro do seu comportamento, a sua forma de agir, ele conseguiu alcançar também a confiança do carcereiro, e o carcereiro deu, aleluia, os presos para ele, o que? Tomasse conta, e ali quando fez o seu ambiente adiante dos outros prisioneiros, de forma, meus queridos irmãos, e ali Deus sempre o que? Mesmo como diz a palavra, está escrito no profeta Isaías, que ainda que passa pelo fogo, não se queimarão, se passar pelas águas, aleluia, não se perderão, porque sempre Deus está guardando, protegendo, que tem causa, irmãos queridos, que Deus não tira nós do problema, aleluia, mas Ele entra conosco no problema, pode até aparentemente ter uma vida sofredora, mas, aleluia, Ele está nos revestindo da tua graça, aleluia, nós estamos dentro do fogo, aconteceu aqueles 3 jovens, dentro do fornalha, mas passeava novamente, aleluia, e a chama nos queimou desse que é um fio de cabelo, porque Deus estava com ele. Isto acontece na vida de muitos dos seus fiéis, que aparentemente ele pode até ter uma vida aparentemente difícil, mas Deus é aquele que conforta, aleluia, consola e dá sempre habilidade para vencer. Então, dentro de nós aprendemos sempre isto, que nós, aleluia, precisamos de sempre estar na vontade de Deus, porque tem um processo, né? Passando o processo justamente do barro, ficou curtido, tendo água, depois passou pelo processo de ser pisado, bem prensado, para tirar toda a bolha, para entrar justamente no processo da fabricação. Isto é a vida do cristão na mão do Senhor. Então, o segundo ponto, que esta precisa o quê? Condições, capacidade para esperar a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6 ou 7, parece, está dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia! Porque nada, irmãos amados, nós é no tempo de Deus. Talvez, irmãos amados, eu tenho, aleluia, em mim o desejo de fazer a obra de Deus, o desejo de alcançar um objetivo, é direito nosso. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que serve bem como diabo adquire para si uma boa posição, aleluia, e aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, então o resultado, mas não é para o crescimento, mas para ser útil para a obra de Deus. Isso é o dever de cada um de nós, os irmãos, tem o desejo de ser, aleluia, um de ser cantor, ser dirigente de oração, sempre ser útil. Isso é o dever de cada um. Nunca Deus, irmãos amados, como diz assim, não, eu só sou um membro de banco. O que serve um membro de banco? É justamente para o povo sentar em cima. Não, nós queremos, irmãos amados, ser um instrumento para Deus. Sempre dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Nunca, irmãos amados, aleluia, contemplar dificuldade, porque contemplar dificuldade é para ter de fé, porque o nosso Deus que nós servimos, Ele que nos capacita, Ele que nos fortalece, Ele que nos aperfeiçoa, Ele é tudo em nossa vida, e Ele sabe cuidar de cada um de nós. Amém? Aleluia. Então, isso é o primeiro ponto, irmãos amados, como diz o salmista, no Salmo 40, versículo 1, que está dizendo: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me do tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, novo hino na minha boca, muitos ouvirão e glorificarão o Senhor. Então, a paciência, irmão, é a base fundamental da nossa vitória.
Então, se nós não tivermos paciência, aleluia. Teve um obreiro aqui, um grego aqui, uma certa ocasião, ele ficou uns 3 meses, o negócio, pô, me chamou, o senhor falou, meu irmão, entendeu? Você vai considerar meu ministério, não? Eu estou com meu ministério atrasado. Bom, mas eu não sei se existe, né? Ministério atrasado, entendeu? A Bíblia não dá respaldo para isso. Então, tem pessoas que ele é guiado pelas emoções e pelas suas afeições, mas não é assim. Então, todos nós, como servos de Deus, e todos nós sabemos que o servo, irmãos amados, no original é escravo, e nenhum escravo tem autonomia de exigir nada do seu senhor. Ele tem que estar sob a ordem para cumprir o seu dever e a determinação do seu senhor. Assim a nossa posição de Deus, porque tudo, irmãos amados, em nós, como diz o salmista no Salmo 103, tudo que há em mim, bendito do seu nome. Então nós temos que reconhecer, se nós estamos aqui, é pela misericórdia de Deus. Então não tem nada, porque Ele dá o ar para nós já, Ele dá a saúde, Ele dá o sustento, tudo vem dele. Aleluia. Ele que dá o trabalho para nós, aleluia, manter a nossa, justamente o nosso sustento cotidiano, tudo vem da parte de Deus. Então, o que nós vamos dizer de Deus? Porque está tudo em nossa mão. Aleluia. Então a primeira coisa é ter paciência. Aleluia. E no Jeremias capítulo 17, versículo 7, aleluia. Por isso que o profeta Jeremias está dizendo: bendito é o varão que confia no Senhor e espera no Senhor. Aleluia. Porque muitas vezes a pessoa confia, mas não tem a habilidade para esperar. Quando ele está próximo à sua bênção, ele desiste e perde a sua vitória. Então nós temos que confiar e esperar no Senhor, porque justamente tudo, irmãos amados, Ele conhece a nossa habilidade, entendeu? Ele conhece o nosso, aleluia, a nossa vontade, o nosso querer, o propósito do nosso coração. Ele sabe muitas vezes, aleluia, nós entramos pelo estágio do aprendizado para alcançar justamente a maturidade, que quando chegar na bênção em nossa mão, nós estamos, irmãos amados, aleluia, estruturados para assumir o compromisso ou administrar a bênção que Deus tem para cada um de nós. Então isso é muito importante, todos nós sabemos, nós temos que confiar e esperar no Senhor. E quando eu espero, tempo de Deus, no tempo certo, na hora certa, Ele vai responder a nossa bênção, responder as nossas orações e considera a nossa vitória, entendeu? Aleluia. E assim é justamente o processo, o segundo processo do quarto. Vamos para o terceiro processo, a fase do pisamento. Fase do pisamento. Tem que pisar o barro, né? Aleluia. Aleluia. Vamos, já começou a mudar as coisas, né? Como foi escolhido é maravilha, né? Agora vamos no processo do pisamento, né? Durante o curtimento, o barro cria bolha, né? Então é necessário pisar para que todos seja tirado. Né? O que diz o apóstolo Mateus, as palavras de Jesus, no capítulo 5, versículo 11, ou versículo 12? Aleluia. Quando vos disser, bem-aventurado o varão, que quando julgar, mentira ser todo o mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, né? Aleluia, alegrai-vos. Então, nunca, irmãos amados, quando a coisa está contraditória à nossa vontade, ao nosso querer, nunca abra a boca para murmurar, para queixar, para suspeitar. Não, espera no silêncio, espera com paciência, porque o nosso Deus está contemplando o nosso passo do dia a dia, aleluia, e Ele quer fazer tudo de melhor para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Muito bem. Então, isso é a primeira coisa. Dentro, irmãos amados, das provações do dia a dia, nós temos que se alegrar quando estão passando pelo processo, pela causa do Senhor, pela obra do Senhor, aleluia, por aquele que requer de cada um de nós. Devemos se alegrar, seja a posição que for, agradece a Deus, porque a vitória vai chegar. Amém? Aleluia. Segundo ponto disso aí é no 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. O apóstolo Paulo está dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, aleluia, um peso de glória muito excelente. Então, muitas vezes os processos na nossa vida, quando nós estamos na posição que Deus requer,
da vontade de Deus, aleluia, produzem para nós, irmãos amados, é justamente um peso excelente de glória, né? Quer dizer que a tristeza se transforma em alegria e nós vamos glorificar a Deus, por quê? Aleluia, sabendo, irmãos amados, que nós estamos no lugar certo, na posição certa, e Ele está trabalhando, aleluia, nos orientando para que nós, irmãos amados, alcançamos o objetivo que está além da nossa capacidade, aleluia, porque é justamente a salvação de nossa alma alcançar a coroa da vitória. Aleluia. Agora vem, irmãos amados, o quarto ponto, que é a paz do crescimento. Aleluia. Está entendendo aí, irmãos? Aleluia. A paz do crescimento, né? O oleiro acrescenta ao barro palha fina, pedra triturada, resto de cerâmica, para que dar consistência ao vaso. Então, é aí que nós precisamos analisarmos, porque, irmãos amados, além do processo que passamos, estão dispostos a passar mais. Amém? Primeiro, se nós abrirmos nossa Bíblia, capítulo 2, a carta do apóstolo Paulo, do versículo 11 a seguir, nós vamos fazer uma avaliação da posição de Cristo. Entendeu? Relata o texto que ele, sendo Deus, não teve nenhuma usurpação de apresentar com Deus. Mas o quê? Antes se humilhou, fez menos que os anjos, menos que os homens, humilhou-se até a morte de cruz, sendo Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Aleluia. E por isso Deus deu um nome soberano, que é sobre todos os nomes. Todo joelho se dobrará e toda boca confessará que só Ele é o Senhor. Aleluia. Mas para eles alcançar o objetivo, irmãos amados, não é só estar na posição. Então, aquilo que está acontecendo conosco, saber que nós temos capacidade para suportar muito mais, porque o nosso Deus nunca deixa só. Amém? Aleluia. Então, a primeira coisa, vemos que diz o apóstolo Paulo também, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 20 e o 21. Está dizendo, o versículo de número 20 diz assim: olha, numa grande casa, não somente vaso de ouro, de prata, de barro, mas também a de madeira, a de barro, uns para honra, outros para desonra. Versículo 21. Se purificar dessas coisas, será vaso para honra, aleluia, santificado e dono para toda boa obra. Então tem que se purificar, justamente se amadurecer, aleluia, ser justamente, irmão, aleluia, temos orar a Deus para libertar das dúvidas e incredulidade, entendeu? Estar apto e dizer: Senhor, eis-me aqui. Aleluia, maravilha de Deus. Então, outro processo, irmãos amados, é da maldação, entendeu? Então, depois dos processos, a fase da escolha, vem a fase do curtimento, vem a fase do pisamento, agora a fase do Cristo. Falamos sobre a fase do crescimento, agora a fase de moldar o vaso. Aleluia, para chegar justamente no esquema, justamente que o goleiro vai fazer de acordo com a sua vontade ou a sua imaginação. Ele não tem onde curar. Quem trabalha em artesanato, irmãos amados, ele vai criar a novidade, aquilo que vem na mente dele, vamos fazer. Aí que Deus trabalha nossa vida como Ele quer, não é como nós queremos. Aleluia. O primeiro processo dentro disso aí, que o oleiro leva o barro para a roda de madeira, para moldá-lo segundo o coração do oleiro. Isso é justamente o Senhor fazer com nós como Ele quer. Não é como nós queremos. Primeira coisa, Marcos capítulo, aleluia, 10, versículo 45, que ele está dizendo, o próprio Espírito diz: eu não vim para servir, mas para servir. Então, o próprio Jesus Cristo, o Filho dele, o Rei dos Reis, ele não veio aqui, irmãos amados, para ser servido, veio para servir. Então, todos nós, irmãos amados, lembrem, pensem numa coisa, aleluia, que nós devemos sempre querer dar, nunca querer receber. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Então, porque quando nós fazemos assim, nós estamos, irmãos amados, valorizando o talento, a chamada que cada um de nós temos. Então, a primeira coisa, entendeu? Como diz o apóstolo Marcos, escrevendo capítulo 10, versículo 45, palavras do Senhor,
que não veio para servir, mas sim, aleluia, para ser servido, mas sim para servir o Senhor. Isto é o dever de cada um de nós. Então, aí que nós encontramos também resultado, a atuação de base. No capítulo 9, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali a história de Paulo. Paulo foi uma pessoa, irmãos amados, dotado de inteligência, foi até no Novo Testamento é considerado o homem mais sábio do Novo Testamento, entendeu? E quando ele pega a sua, justamente, autoridade, pelo zelo que tinha pela lei, entendeu? Saía com toda a prepotência de Damasco para Jerusalém, para prender sequer homens, mulheres, crianças, também presos em Jerusalém. Na caminhada, deu um encontro com Jesus, porque a sua capacidade de autoridade, que tinha carta branca, é justamente a autoridade para fazer o que queria. Ninguém se atrevia a pregar para Paulo, mas o Senhor teve um encontro pessoalmente com ele. Relato do capítulo 9, ele andando, isso viu um clarão do céu de forma tal que ele caiu, mostrando que a capacidade natural do homem se torna nada. O homem não pode, ele não aguenta nem chegar à presença de Deus, porque ele não tem capacidade nenhuma. Então cai justamente Paulo por terra, e naquele momento ele falou assim: Saulo, 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 porque ele me persegue? Eu disse: quem é, Senhor? Aleluia, porque no Antigo Testamento Deus falava, aleluia, para o povo ouvir a sua voz, porque nós não tínhamos ainda a carta, aleluia, escrito para nós, aleluia. Hoje, lá na cidade, Deus falava para mim lá, faz no pensamento, mas não temos o privilégio de ouvir, porque, aleluia, já escreveu para mim uma carta que toda questão e ordem a respeito da minha vida espiritual eu tenho aqui escrito na Bíblia Sagrada. Amém? Aleluia. Mas ele não tinha, então foi Deus falou, caindo por terra, perdendo a visão, aleluia, olhando para um lado, olhando para o outro, não tinha condições, aleluia, ele foi conduzido, levado para a casa de Ananias, e Deus falou: Ananias, está na rua tal, está lá, Saulo está lá, orando, vai lá. Diz: Senhor, aleluia, quanto mais esses homens têm feito a nós, eu vou lá. Não, faz para mim aqui. Este para mim é um vaso escolhido. Oh, aleluia. Não precisou, aleluia, de ter montado, mas não falou depois de outros aí, aleluia, que estava justamente vazio, foi cheio, outro cheio, foi vazio. Isto é a forma como Deus trabalha. Então, a primeira coisa que nós vemos, irmãos amados, que tem um vaso, é justamente que vem para servir, aleluia, para ser servido, e o vaso justamente escolhido. Então, o segundo ponto, irmãos amados, o sexto ponto, aleluia, tem a fase do oleiro. A fase do forno. Nesta fase, o oleiro leva o vaso ao forno para ser submetido a elevada temperatura. É fácil, né? Aleluia. Então, leva para o forno para submeter a elevada temperatura. De forma que quando sai, não sei que eu já trabalhei em olaria, você pode jogar a distância longe, ele faz um batine com uma peça de aço. Porque justamente, irmãos amados, com toda a consistência. Então, dentro disso aí, aleluia, diz o patriarca Jó, entendeu? Que Deus prova o seu caminho, entendeu? Prova o seu caminho, e sairei como ouro. Depois da aprovação de Deus nesse processo, irmãos amados, nós saímos, aleluia, como Deus quer que pode olhar, como diz o salmista, né? Aleluia, ele disse que os meus olhos procuram ser da terra. A palavra fiel, irmãos amados, que na posição, nem para menos, nem para mais. Isto que Deus quer de cada um de nós. Ele não quer que nós sejamos mais do que Ele quer. Aleluia, por isso o Paulo escreveu no capítulo 12, o versículo parece 5 por aí, ou 6, ele diz: cada um de nós nunca sabe mais do que convém saber, mas que sabe com temperança à medida que Deus repartiu cada um. Então, cada um de nós precisamos sempre estar na posição e saber com temperança. Nunca queira ser mais, aleluia, do que Deus requer cada um. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, ele dá também uma palavra de conforto, né? Aleluia.
bem-aventurado o varão que sofre tentação, que quando for provado, receberá a coroa da vida. Palavra de conforto, né? Oh, aleluia, que maravilha você fala, né? Bem-aventurado o varão que sofre tentação, que quando for provado, receberá a coroa da vida. Aleluia, não está entendendo da glória a Deus? Aleluia. E o Salmo de número 105, aleluia, está dizendo que Deus prova o justo, mas a sua alma abomina o ímpio, aquele que, aleluia, apoia a violência. Entendeu? Então, Deus prova o justo. Isto porque quer de nós uma perfeição, quer de nós cada dia mais a posição que nos possa, aleluia, a nossa voz para sempre mais alto, aleluia, a nossa vida para mais alto que a nossa voz. Seu dever de cada um. E lá no Salmo de número 34, versículo 19, o salmista diz: muitos são, Senhor, aleluia, as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Entendeu? Então, tudo, irmãos amados, está no controle do Senhor. Chama pelo processo, justamente na nossa imaginação, na nossa, irmão, visão humana, entendeu? É um processo muito rigoroso para chegar na posição de Deus, mas justamente é um barro preparado. Eu que 200 qualidades, 8 que foi escolhido para poder, aleluia, chegar justamente os valores determinados por Deus. Agora vamos para a fase da partilheira, né? Partilheira é só parar de ficar esperando, né? Vamos lá na fase da partilheira, né? Nessa fase precisa esperar o tempo de Deus. Às vezes a espera é longa. Aí nós vamos também dar um exemplo, irmãos amados, justamente de Moisés. Resiste no capítulo 7, versículo 22 de Atos dos Apóstolos, que Moisés foi para instruir de toda a ciência do Egito. Porque Deus já tinha levantado Moisés com propósito para liderar o seu povo. Então ele precisava de um homem, como diz assim, ele é homem preparado em toda a ciência do Egito, preparado, homem preparado em palavras e boas obras. É instruído, homem inteligente, capacitado, porque Deus, irmãos amados, Ele chama, Ele capacita. Mas para isso, meus queridos, o que aconteceu com Moisés? Aleluia, diante da sua sabedoria e inteligência, ele já começou, agora pensou na sua mente, adiante do ensinamento, do seu conhecimento, ajudar a Deus. Isto é um perigo para cada um de nós. Nunca deu de pensar em ajudar a Deus. Entendeu? Mas sim, sempre, irmãos amados, cumpre o seu dever. Deus, irmãos amados, quer que nós cumpramos o nosso dever. É por isso que o escritor diz: se nós fazer só o que foi mandado, considerar o quê? Hoje. Agora perguntar, quem está fazendo tudo o que Deus mandou? Hein? Se fazer tudo o que foi mandado, considerar esse servo inútil. Porque nós temos que fazer o que foi mandado e mais ainda. Porque Deus capacita tudo, irmãos amados, deu 50%. E 50% está em nós. Porque deu sabedoria, entendeu? E deu condições para pensar e refletir o que eu posso fazer para melhorar. É por isso que eu sempre tenho que a resposta. Está tudo bem com você? Não, você está melhor que eu faço eu. Está entendendo? Porque tudo que eu pensar de bom, Deus se virou para cada um de nós. Então, para que eu me frustrar diante da situação? Eu tenho que parar e ir lá para o cantinho e perguntar a Deus: Senhor, aleluia, abre o meu entendimento. Por isso são isso, Senhor. Revela-me, Senhor, as coisas que eu sou oculta. Aleluia, porque o nosso coração enganou mais que todas essas coisas. Então, nós precisamos saber que muitas vezes aqui que nós falamos, tem que ter um coração limpo e uma consciência purificada. Tá? É um coração limpo e a sua consciência purificada. Entendeu? Para que nós, irmãos amados, não sejamos, e para purificar a palavra, onde está nossos irmãos amados, é justamente aquilo que pode limpar, justamente a palavra, a oração. Aleluia, porque quando nós estamos lendo a palavra, Deus está falando para cada um de nós. Quando nós estamos falando, nós estamos falando com Deus. Então está mostrando a nossa intimidade, a nossa comunhão, o nosso bom relacionamento com Deus. Então, o cristão que ele não procura sempre estar orando, aleluia, em todo o tempo, orando em todo o tempo, aleluia, e espera o estudo da palavra de Deus, como ele está? Qual é a convicção que tem? Aleluia.
Fica, como diz a história, ficou a ser um tiroteio para onde eu vou. Mas, aleluia, lembrando que a Bíblia, para nós, é como uma bússola que conduz a vida eterna. E nós falamos, Ele, o Espírito Santo, vai nos ajudar, vai nos capacitar, vai, irmãos amados, colocar na posição que o oleiro requer de cada um de nós. Então, essa parte dele, então, nós vemos que Moisés, instruído toda a ciência, mas para exercer a posição que Deus requeria para ele, aí notado, foi lá para o deserto, passar 40 anos, né? Aleluia, certo comentarista disse que quando Moisés está lá no vale, né? Chegando o segundo, na hierarquia, era o segundo dominador do Egito, que era o rei. Aleluia, depois do rei Faraó, ele era o primeiro que mandava, desmandava. Então ele certamente pensou, eu sou uma coisa, eu sou tal, né? Aleluia. E quando chega lá no deserto, só as moscas na testa, lá o sapo e a sandália, o pé cheio de poeira, ele disse, não sou ninguém. Mas quando Deus levanta Moisés, entendeu? Fazendo um cálculo mínimo, irmãos amados, aleluia, na capacidade de Moisés, o número mínimo que tinha ali era 1.800.000 pessoas contando, porque eram 600.000 homens, aleluia, que estavam prontos para a guerra, sem contar as mulheres, as crianças. Então passava de 2 milhões de pessoas. Então precisa de um capacitado. Mas aí a sua sabedoria, o seu recurso humano, sua sabedoria humana não serviu nada. Precisa ir lá para o deserto, aleluia, para desvaziar justamente toda essa sabedoria humana e se colocar na posição que Deus quer. Isso aí, irmãos amados, para que nós recebemos da parte de Deus aqui que nós almejamos, é mesmo esse copo. Está cheio de água. Aleluia. Mas ele consegue trazer aqui um suco de aleluia, de maracujá. Maravilha, o que tem que fazer? Não tem que jogar essa água fora, entendeu? E encher de suco. Isso aí não. Então nós temos sempre esvaziar, irmão, do nosso eu, a nosso natural, entendeu? E desejar para nós o melhor. E o melhor é quando nós colocamos na posição que Deus requer. Isto, irmãos amados, sempre traz para nós nessa posição, é justamente da parte dele, né? É esperar com paciência o Senhor. E o tempo é dele, que vai nos moldar. E no capítulo do Salmo 25, versículo, aleluia, Salmo 25, versículo 5, aleluia, está dizendo, deixa eu ler esse versículo aqui, aleluia, Salmo 25, versículo 5, é um texto bastante conhecido, mas vamos confirmar aqui, aleluia, que me colocou com uma dúvida, assim, não posso falar com dúvida, né? 25, 5, que maravilha, né? Vamos lá aqui. Esse aí, quanto tempo os irmãos respiram e contam, tá? Quem pode dar glória a Deus? Maravilha, diz o Senhor. Aleluia. Guia-me nas tuas veredas, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação e por ti espero todo dia. Esperar no Senhor. Aleluia. Depositar nossa confiança no Senhor, entregar nosso tempo na mão de Deus. Aleluia. E o Salmo 27, versículo 14, tá? Espera o Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o vosso coração. Então, quando nós esperamos o Senhor, não, aleluia, reclamando ou queixando ou dizendo que não espera no Senhor, confia nele, Ele fortalecerá o seu coração, espera-se no Senhor. Aleluia. Que maravilha de Deus, irmãos amados. Aleluia. Agora, o último processo para nós terminarmos, para ver no tempo certo, na hora certa, a fase do vaso encontra-se em condições favoráveis para ser usado. Que tipo de vaso Deus usa? No 2 capítulo 4, do versículo 3, é um texto muito falado, muito pregado, entendeu? A respeito da viúva. A viúva é justamente, o Eliseu foi enviado a ela, entendeu? Quando ela chega diante de uma crise, situação, e realmente que o seu marido faleceu e não deixou outra coisa no ser dívida pagada. Ela se caminhou para o profeta e disse: a tua serva não tem nada. E tem aqui os credores que pegar meus filhos para levar escravo. Ele disse: o que eu vou fazer? Ele disse: o que eu tenho em casa?
Isso tem um vaso de azeite. Isso é um vaso de azeite, então vai 10 vasos. Entendeu? Muito vaso, não pouco, bastante vaso. Então, Deus precisa de vaso vazio, que não somos vaziado o nosso eu, vaziada a nossa prepotência, orgulho, soberba, e ficar na posição que Deus quer. Entendeu? Isaías, aleluia, foi usado por Deus na mensagem, lá no capítulo número 6, entendeu? Depois da instrução que ele foi consagrado a profeta e justamente iluminado somente para exercer o ministério, entendeu? Adiante da mensagem, e houve uma coisa assim: quem enviarei? Quem irá por nós? E quem diz: eis-me, Senhor, aqui, vinde a mim. Hoje, irmãos amados, quando o prefeito Marcos estava cantando o número 12, e muitas pessoas não podem mais cantar aquele, né? Ele disse: eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Ele está dizendo: eu quero estar com Cristo longe da luta com o trabalho. Aleluia. Nós fazemos, irmão, uma obra, talvez tem 40 pessoas, obreiros, entendeu? Nós precisamos fazer isso aí. Ninguém se manifesta não vou fazer. Pode ver, ninguém se manifesta para que não tenha mais o prazer, não ter mais, irmãos amados, a gratidão no coração de tudo que nós fizer para retribuir, que Deus faz por nós é pouco. Aleluia. Então isso, irmãos amados, por que razão? O vaso está cheio. Aleluia. Mas quando reconhecemos a nossa limitação, a nossa, irmãos amados, fragilidade, a nossa dependência, e reconhecemos, como a palavra diz, que nós somos pó, aleluia, e nós vivemos pelo favor de Deus, a misericórdia de Deus, aí sim eu vou colocar a posição, aleluia, que quando eu ouvir a voz de Deus, jamais eu vou falar não. Senhor, eu posso até fazer uma avaliação e encontrar em mim justamente, irmãos amados, a falta de capacidade para exercer o chamado ou a função que é determinado. Mas eu tenho que saber que o Deus que chama é o que capacita, que fortalece, que aperfeiçoa, que dá sabedoria simples e força àquele que não tem nem vigor. Entendeu? Então nosso Deus, se nós somos vasos, entendeu? Ele que vai usar como Ele quer. Sim ou não? Aleluia! Isso é entrado para nós, então, é justamente, se a dívida não tivesse os vasos, como é que ele ia pagar a sua dívida? Então conseguiu muitos vasos e foi cheio, deu para vender o azeite e pagar e viver sustentando. Atos dos Apóstolos, novamente, nós vamos ser secos, né? Aleluia, que Paulo foi chamado, já que este é um vaso escolhido na minha mão para levar as palavras, nações, povos, nações, língua, entendeu? Todo ele foi escolhido para levar a sua palavra, tanto para judeu como gentil, porque ele justamente foi escolhido. Então, nós vemos que Deus escolhe vasos vazios e também escolhe aquele vaso capacitado. Amém? Que Deus assim abençoe. Entendeu? Então, aí nós vamos saber, nesta fase, o vaso se encontra em condições favoráveis para ser usado. Que tipo de vaso Deus usa? Tanto vazio, usa como cheio. Tanto ele pode usar o simples, como pode usar também o intelectual. Então, todos nós, irmãos amados, que Ele, aleluia, Ele é o Deus e nós somos vasos. Amém? Está preparado para o seu vaso? Quantos querem o seu vaso aí? Quantos querem o seu vaso aí? Depois você vê a proposta, amém? Ô glória, né? Quando pode reclamar, né? Aleluia, quando eu processo, eu muito obrigado, vamos aí. Deus assim abençoe, glorificamos a Deus. Aleluia. Que demos sempre, irmãos amados, e Deus assim continua abençoando, ajudando, e sempre glorificamos ao Senhor, porque Ele, aqui nós falamos sempre, tudo que nós pensamos de bom, Deus servirá para cada um de nós. Devemos sempre valorizarmos o que Deus requer de cada um de nós. Então, aqui nós falamos a respeito do sempre do ensinamento do apóstolo Paulo, aleluia, as suas escritas, as suas cartas, sempre traz para nós a admiração e devemos sempre glorificar a Deus, porque Ele, aleluia, prova o seu amor para cada um de nós. Aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia. Sempre nós observamos, como diz nós já lemos o versículo, vamos repetir, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas,
será vaso para honra, santificado, idôneo, maduro, constante, perseverante. Aleluia. E aí, contra a vitória, né? Está preparado para toda boa obra. Isso, irmãos amados, não tem obra melhor nem pior. Talvez a pessoa almeja muito um cargo, mas está pensando estar aqui, está lá na porta, é o mesmo valor. Deus, irmãos amados, aleluia, Ele dá aqui até algum privilégio, um a mais do que o outro, entendeu? Mas diante de Deus somos todos iguais. Então ninguém pode se discriminar, aleluia, ter um complexo de inferioridade. Ah, irmão, só um membrozinho, não. Você tem grande valor, porque fomos comprados com preço calculado. Se coloca na posição de vaso que pode ser muito útil na mão de Deus. Que Deus assim abençoe, aleluia, e assim a festa continua.